Mateus 5,9. Se você quiser acompanhar aí, Mateus 5,9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador, a pessoa que traz paz às relações, ao ambiente, ele é alguém que tem uma relação estreita com o príncipe da paz. Com o príncipe da paz, tem uma intimidade com o príncipe da paz. Porque o príncipe da paz, ele não veio para este mundo para apaziguar as relações, apaziguar os conflitos do homem com Deus. Ele veio pacificar. Qual a diferença entre apaziguar e pacificar? Na maioria das vezes, apaziguamento é aquela paz que faz a todo custo trazer paz, mas uma paz que ela tem uma relação com o medo do conflito. Então, às vezes, a pessoa quer apaziguar o ambiente por causa do medo e quer apaziguar para evitar o conflito. O apaziguamento, ele é um jeito de evitar o conflito. É concordar com todas as duas partes, tentar ali apaziguar. Sim, você tá certo, você também tá certo, vamos apaziguar aqui. É o medo do conflito. Já o pacificador, a pacificação, ela não é amparada no medo. A base dela é a reconciliação. A base de um pacificador está na paz, na força da reconciliação. Então, muitas vezes nós temos sido apaziguadores, temos acolhido a rebeldia das pessoas. As pessoas estão ali com rebeldia e a gente está querendo apaziguando. Concorda com a rebeldia da pessoa, concorda com o outro que está sendo ofendido, tudo com medo do conflito, para fugir, para evitar conflito. E hoje eu quero conversar com você, para você deixar de ser um apaziguador. Ali, alguém que concorda com esse lado, concorda com esse outro lado, e aí traz aquele, evita o conflito. Não é para você evitar o conflito, porque o pacificador não evita conflito. Ele, pelo contrário, ele mergulha dentro do conflito. Deus enviou o pacificador no meio do mundo, enfiou assim Jesus, mandou Jesus como pacificador, mas não para apaziguar, para evitar o conflito, mas para resolver o conflito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso e o príncipe da paz. Jesus, ele mergulhou, ele foi enviado no meio do furacão de pecado e de destruição da nossa alma, da nossa distância que nós tínhamos na nossa relação com o Pai. E Deus enviou porque amou, enviou um pacificador, não alguém que viesse evitar conflitos, não para alguém que viesse passar pano para pecados, mas para que expusesse, trouxesse à luz todo o conflito, mas para reconciliação, para salvação, resgate. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o príncipe da paz, para resolver a distância entre nós e o nosso Deus, para nos reconciliar entre nós e o nosso Deus, para sentarmos à mesa com o nosso Deus, para poder participar de uma vida plena com Deus nesse mundo. Apesar de tanta luta, tanto sofrimento, nós temos o nosso pacificador que nos reconcilia com o nosso Pai e nos faz participantes da santa mesa, dos santos banquetes que Deus quer que nós participemos com Ele, que nós nos assentemos à mesa com Ele, mas nós não somos dignos de sentar à mesa. Nós somos pecadores, o nosso pecado nos separa, mas veio o príncipe da paz e nos reconciliou, porque Ele veio não para julgar o mundo, não para que o mundo fosse julgado por Ele, mas para que o mundo fosse salvo.
E hoje, esse texto está dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Quando Jesus foi batizado, Deus houve uma voz que disse assim: este é o meu filho amado, onde eu tenho prazer. E Jesus veio, esse filho amado veio para nos reconciliar, não para nos acusar, não para nos condenar, mas para nos reconciliar com o Pai. E quando nós temos essa relação estreita com o príncipe da paz, nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus tem prazer em nós. Esta é minha filha amada. Sandra Regina, minha filha amada. Janete, minha filha amada. Mosaliel, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque a sua relação com o príncipe da paz é tão estreita que você se tornou também um filho amado, um pacificador. Então, bem-aventurados são aqueles que são pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas sabe, eu gosto muito dessa relação de Jesus como pacificador, dessa expressão de Jesus como o grande pacificador. E o grande... Teve vários exemplos de Jesus como pacificador, mas essa de João 11, de 1 a 11, ou João 8, de 1 a 11, por favor, leia essa história. Foi quando Jesus estava ali no meio das pessoas conversando e falando, tinha fariseus, tinha escribas, e eles chegaram e jogaram uma mulher no meio da conversa. E ali fala assim que eles forçaram essa mulher a ficar em pé na frente de todo mundo e disse: mestre, essa mulher é pecadora, ela cometeu adultério. E sabe o que o pacificador fez? Abaixou e continuou escrevendo. Sabe o que ele estava fazendo? Ouvindo, porque um pacificador precisa ser um bom ouvinte. Mas ele não estava só ouvindo as acusações que aqueles homens estavam fazendo com aquela mulher. Ele estava ouvindo a respiração daquela mulher, o medo daquela mulher. Ela sabia que estava condenada, sabia que ia morrer, porque quantas vezes, às vezes, desde criança, porque como era a lei de Moisés, ela deve ter visto, assistido aquela cena várias vezes. E ela não disse, não fala aqui que a mulher falou nada. Mas Jesus escutou o coração daquela mulher, a angústia, o medo, o desespero daquela mulher, Jesus ouviu. Mas Jesus também ouviu o que aqueles homens estavam dizendo. E ali Jesus foi um reconciliador. Ali não foi feito só um livramento para aquela mulher. Houve cura na alma daqueles homens que estavam acusando. Jesus só ouviu, primeiro ele ouviu, depois ele reconciliou. Ele trouxe reconciliação para aqueles acusadores. Jesus disse assim: quem não tiver pecado, quem tiver com a relação pura com Deus, Criador do céu e da terra, quem tiver íntimo de Deus e se sentir autorizado, pode apedrejar essa mulher. E aqueles homens olharam para eles e viram o pecado deles. Olha que maravilhoso. O príncipe da paz, naquele momento, depois de ouvir acusações, ouvir a respiração, o medo daquela mulher, ouvir os dois lados, ele reconciliou aquela mulher e aqueles homens com Deus. Porque a partir do momento que eles soltaram as pedras, eles reconheceram o pecado deles. A partir do momento que eles desistiram de apedrejar aquela mulher, houve um arrependimento. Houve uma reconciliação. Aqueles homens entenderam que eles não tinham uma relação com o Deus da lei. Eles estavam ali fazendo algo certo. Mas o certo que eles estavam fazendo estavam levando eles para longe de uma relação com o Pai. E estava ali levando à morte alguém, não inocente, porque aquela mulher não era inocente, realmente ela cometeu pecado diante da lei. A lei não estava errada. Era a forma. Porque é isso que eu falo, tem gente que fala assim, eu não gosto desse negócio de graça, porque a graça passa pano pro pecado. Eu amo a graça de Deus, porque ela não passa pano pro pecado, ela expõe o pecador. Ela expõe o seu pecado. Porque quando é a lei, as pessoas, elas julgavam pela aparência, o que eles viam.
E eles tropeçavam no entendimento porque eles tomavam suas atitudes de acordo com aquilo que eles viam. E tropeçavam no seu entendimento. Por isso que você tropeça, por isso que você está angustiado nesse lugar, porque você está acreditando no que você está vendo. Aí vem a graça de Deus e fala assim, olha, não confia no que você está vendo. O que você está vendo está certo, realmente está acontecendo tudo isso de difícil na sua vida, de problema na sua vida. Mas a graça de Deus faz com que você enxergue o propósito de Deus naquilo na sua vida. E você para de tropeçar, de ficar caindo, porque você entende a sua relação com o Deus poderoso, com o maravilhoso conselheiro, com o príncipe da paz. Enche o seu coração de paz e seu coração se enche de reconciliação. E ali houve uma reconciliação. Tem gente que acha que aqueles homens largaram a pedra ali e continuaram suas vidas. Eu tenho certeza, eu não vou dizer 100% porque a escolha é humana. Muitos podem ter soltado a pedra porque viu fulano soltar, não é? Às vezes as pessoas deixam de fazer as coisas não é porque elas perceberam que estava errada. É porque como todo mundo não vai apedrejar, eu também não vou apedrejar. Mas muitos ali, o primeiro que soltou a pedra, ele entendeu que ele precisava se reconciliar com Deus. A partir do momento que ele se reconciliasse com Deus, ele olharia para aquela mulher e entenderia que o pecado dele não era menor do que o pecado daquela mulher. Todos nós precisamos ser reconciliados com Deus. Todos nós precisamos do príncipe da paz. E quando a sua relação é estreita com o príncipe da paz, você se torna um reconciliador, um pacificador. Na sua igreja, você tem sido um pacificador ou você tem sido um acusador? Na sua casa, no seu trabalho, você tem sido pacificador? Sabe, tem uma música que ela fala que aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, ele vai ver eu sendo vitorioso, porque a vitória tem sabor de mel. Eu queria dizer para você que, eu não sei se você conhece essa música, nem sei se eu falei direito a letra, mas eu queria dizer para você, quantas vezes você leu o Salmo 23, o versículo 5, pensando que seria uma vingança de Deus por você? Quando fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quantas vezes você já olhou para esse texto e pensou, Deus vai me fazer vitorioso, eu vou humilhar quem me humilhou. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quem me acusou, vai ver que eu venci. Primeiro que aqui fala de mesa. A mesa preparada chama-se mesa de reconciliação. Depois que fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, no mesmo texto fala, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Você vai transbordar pacificação, reconciliação nessa mesa. Essa mesa vai se assentar às pessoas que te feriu, que te machucou, e ali você vai transbordar paz, você vai transbordar perdão, você vai transbordar amor. Então, quando você diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, essa mesa é o lugar de alimento. É o lugar onde as pessoas que não são dignas é convidada para o banquete santo de reconciliação entre elas e Deus, entre você e Deus, entre você e as pessoas. Então, esse preparas-me uma mesa é reconciliação. Se você é um pacificador, você busca reconciliação, resolver o conflito, não evitar o conflito. Mas para isso você precisa ouvir, você precisa ser um ouvinte. E se você está cheio de palavras de direito, de acusação, de condenação, não cabe ser um pacificador na sua história, porque você está cheio de si mesmo, cheios da lei, cheios das suas certezas. E quando Deus te chama para ser um pacificador, em primeiro lugar, você é alguém que se parece com Cristo, com o príncipe da paz. Você se torna também um pacificador como Cristo foi. Jesus não veio cobrir e esconder pecados com a graça. Ele veio resolver o conflito do homem com Deus. Mas ele veio ouvir. Então, para você ser um pacificador, você precisa ouvir.
E você precisa falar palavras de salvação, não de condenação e acusação. Você precisa ser um pacificador que traga reconciliação. E o pacificador, ele não mente, não fica inventando mentira, coisa que a Bíblia não diz. Ele só fala o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. E Deus amou o mundo de tal maneira que veio trazer salvação, veio trazer reconciliação, veio chamar para a mesa, colocar na mesa eu e você que somos pecadores indignos para participar dessa mesa. Mas Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda nessa mesa. Transborda perdão, transborda misericórdia, transborda. E essa plenitude de ser um pacificador e de ser chamado filho de Deus é você ser enviado no mundo para ser a resposta de Deus, para ser a boa notícia de Deus para o mundo. Jesus ouviu aqueles acusadores daquela mulher. Também ouviu o medo e a dor daquela mulher. E disse para ela: porque insistiram na pergunta, ele levantou e lhe disse, versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. E aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último, e Jesus foi deixado só com a mulher em pé onde estava. E Jesus falou: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, Jesus perdoou aquela mulher. E Jesus mudou o entendimento daquela mulher com sua paz. Com seu poder de ser reconciliador. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. E que hoje, onde você colocar a planta do teu pé, você seja um pacificador. Alguém que ouve, alguém que escuta e alguém que está pronto para revelar o amor de Deus e trazer a reconciliação de Deus daquelas pessoas com Deus. Mas para isso, você precisa estar reconciliado com Deus. Você precisa ter uma relação com Deus. Você precisa estar perto do príncipe da paz, para que você transborde a pacificação onde precisa de ser pacificado. E pare, às vezes, de escutar só um lado e começar a falar mal. Isso é fofoca. Sabe? Então, às vezes, nós, em vez de sermos pacificadores, nós temos sido fofoqueiros, mentirosos. E aberto portas para que Satanás, o inimigo das nossas almas, venha fazer bagunça no corpo de Cristo. E nós não podemos permitir isso. Como igreja de Cristo, nós temos que ter uma relação íntima com o príncipe da paz e termos uma paz transbordante, sermos pacificadores, resolver problemas, não evitar os conflitos. E a maior parte do problema que Jesus resolveu dessa mulher, a maior parte do tempo que ele gastou, foi ouvindo. Ele ouviu. E falou muito menos do que ouviu. Mas o que ele falou resolveu a situação. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco os meus irmãos na Tua presença. Perdoe por todas as vezes que nós, ao invés de pacificadores, nós evitamos e fugimos dos conflitos. Ao invés de pacificadores, nós fofocamos, aumentamos, Senhor, a fofoca, aumentamos a discórdia, aumentamos as rixas e trazemos para o nosso ambiente um ambiente, Senhor, podre, de maledicência, de injúria, de difamação, Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que o nosso coração não foi pacificador. Príncipe da paz, Deus poderoso, maravilhoso conselheiro, Jesus Cristo de Nazaré, nos ajude e nos guie a ser pacificadores como o Senhor é. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a sermos mais ouvintes do que executores da lei. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tem no seu corpo ou na sua alma. Em nome de Jesus, seja curado. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Obrigada, Janete, pela colaboração. Jesus merece a honra e a glória de sermos pacificadores para honrá-lo mesmo. Cheiro, gente. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.